Você já leu este versículo que está aqui? Olha só. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Esse versículo é estranho, não é? E não te parece ser algo sem sentido, desconexo, um tanto quanto obscuro? A princípio parece. Mas quando nós entendemos o fundo histórico que havia no começo do cristianismo, ali no primeiro século, especialmente já no final do primeiro século, quando essa carta foi escrita, nós entendemos este versículo muito claramente. Existiu um movimento no primeiro século da era cristã, e se estendeu ao segundo, chamado gnosticismo. O gnosticismo tinha várias vertentes e o próprio termo gnosticismo, que vem de gnosis, ele buscava enfatizar o conhecimento como um meio de salvação. E o gnosticismo tinha uma vertente que dizia que o corpo, por ser ruim, ele poderia viver na promiscuidade, e tinha uma parte que enfatizava o ascetismo, a busca por renunciar muitas coisas, muitos prazeres. Os dois tipos de gnosticismo aparecem combatidos no Novo Testamento. O gnosticismo mais ascético, ali na carta de Paulo aos Colossenses, e o gnosticismo mais promíscuo na carta de Judas, por exemplo, e também aqui na primeira carta de João. Mas o que quer dizer este versículo aqui? Existiu um sujeito chamado Cerinto, que era um representante do gnosticismo e defendia uma ideia que hoje os teólogos chamam de docetismo, que dizia que Jesus apenas tinha uma aparência de ser humano, ele apenas parecia ser humano, ele não era ser humano. E o que tem a ver esse versículo com isso? Essa vertente gnóstica, docética, defendida por esse cidadão chamado Cerinto, que foi contemporâneo de João, essa ideia dizia que Jesus era só um homem comum e que Cristo era uma espécie de espírito superior, evoluído, e o Espírito Cristo veio sobre o homem Jesus no ato do batismo e o abandonou no ato da crucificação. Tem até um evangelho gnóstico que no texto em que Jesus está na cruz e fala Deus, meu, por que me desamparaste? Este evangelho gnóstico diz algo como poder meu, ou força minha, por que me desamparaste? É um evangelho que defende essa ideia de que o Espírito de Cristo não era o Espírito do homem Jesus. E o que João está dizendo? Ele está falando de quem? De Jesus. É aquele que veio por água e sangue. Ou seja, não só por água, mas por água e sangue. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, Jesus, ele não veio só, Jesus Cristo, ó, tem os dois nomes aqui, não veio só no ato do batismo, só por água, mas por água e sangue. Porque segundo a visão gnóstica de Cerinto, visão docética, o Espírito de Cristo deixou Jesus ali sofrendo na cruz, quando ele estava morrendo. E João, que defende a encarnação na sua primeira carta, né? Ele fala que nós tocamos a palavra da vida, ele diz claramente que isso não aconteceu. Que Jesus Cristo é um só, que não tem um Espírito de Cristo e um corpo de um homem Jesus, e que ele veio não só por água, ou seja, ele não estava ali só no ato do batismo, mas também da crucificação. O que esse versículo nos mostra? Ele nos mostra, obviamente, a encarnação de Jesus, o Logos eterno veio à Terra e se fez homem, e ele também nos traz uma lição. Às vezes é preciso conhecer o fundo histórico do texto bíblico para compreendê-lo. Sem esse conhecimento, este versículo aqui fica sem sentido. Fique com esta reflexão, um abraço.